Você está perdido sem saber por onde começar a estudar química? Neste vídeo você vai descobrir a ordem ideal para você começar a estudar química de forma estratégica, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Com base nas três grandes áreas da química, a química geral, a físico-química e a química orgânica, eu vou te mostrar como montar um roteiro de estudos perfeito e que respeita os pré-requisitos entre os conteúdos, ideal para quem está se preparando para o PAS, Enem, vestibulares e até mesmo concurso. Assiste até o final e você vai descobrir como transformar a química de medo a grande aliada na sua aprovação. Tudo isso depois da vinheta. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o professor Vitor Piauí, o seu professor de Química, e seja muito bem-vindo. Percebeu algo diferente? Sim, estamos de casa nova, estamos de cenário novo e também de vinheta nova. E claro, muita energia renovada para continuar trazendo conteúdo de Química com qualidade, especialmente para você. E para inaugurar esse novo momento, eu trouxe um vídeo essencial para você, o guia definitivo para você dominar a química de forma estratégica e inteligente, com a ordem certa dos conteúdos para transformar a química na sua aliada rumo à aprovação. E se você chegou aqui agora e ainda não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo. É sério, galera, tem muito conteúdo bom vindo por aí, já tem bastante conteúdo bom no canal e não vai parar de aparecer conteúdo novo. Bora lá? Bom, vamos lá então para o seu guia definitivo para dominar a química. Para te trazer esse guia, eu vou me basear na divisão clássica que a gente tem da química, tá? Que é a química geral, a físico-química e a química orgânica. Então fica de olho nessas cores aqui, ó, que quando eu for te mostrar o guia daqui a pouquinho, eu vou usar essas cores como referência, tá? Essa é uma divisão clássica que a gente tem na química, divisão de frentes, muito comum em apostila de cursinho e até mesmo no colégio, né? A gente costuma estudar química geral na primeira série, físico-química na segunda e química orgânica na terceira. Então essa vai ser a minha base. Tá, professor? Então se essa é a sua base, qual que é a diferença? Eu vou te mostrar, né? Porque assim, das duas uma, ou você acaba estudando tudo diretão, que é o caso da escola, como eu comentei, né? Primeira série vê química geral, segunda série vê físico-química, terceira série vê química orgânica. Ou você vai para o cursinho e aí vê três frentes, né? Vê as três ao mesmo tempo andando juntas. Então assim, no que eu vou te mostrar aqui, eu vou fazer algumas adaptações que eu julgo que são mais interessantes para você ir vendo de uma forma lógica, de uma forma estratégica, como se fosse um quebra-cabeças. Então eu vou ver o próximo conteúdo depois que eu tiver tido o pré-requisito de um anterior. Porque essa divisão dessas três frentes, como a gente chama, ela não é ruim, eu acho que ela é boa, mas eu só atento para esse detalhe, de que se você pega e vai vendo, começa as três juntas, aí você vai andando com a físico-química, que é um pouco mais complexa, e ainda está te faltando ali alguns pré-requisitos da química orgânica, está te faltando alguns pré-requisitos da química geral, então eu particularmente acho que dessa forma não funciona, tá? Então é por isso que eu vou te sugerir, com base nessa divisão, uma nova abordagem, tá? Mas antes disso, eu quero te mostrar essa parte aqui, ó, mais introdutória, para você já ter em mente quais são os conhecimentos básicos da matemática que você precisa ter para dominar a química de vez. Não tem como fugir desses conhecimentos básicos, tá? Mas calma que isso não vai travar o seu andamento, que eu vou até te mostrar que essa primeira parte que eu vou te sugerir, ela nem envolve cálculos, tá? Mas em algum momento você vai precisar sim ter esses conhecimentos, como é o caso de razão e proporção e regra de três simples. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, tá certo? E na química tem muito de regra de três simples. A gente até fica meio bravo, nós químicos, quando o pessoal fala que tudo na química é regra de três, a gente fica bravo porque não é tudo, tá? Não é tudo que é da química que é regra de três, mas muita coisa é. Então, para dominar a química, você precisa sim dominar regra de três simples. E aí a regra de três simples está muito associada com razão e proporção. Outra coisa é isso aqui, ó, potenciação, as regras de potência, juntamente com a notação científica.
Muitos dos números que a gente trata na química são potências de base 10. 10 elevado a 23, que é o caso lá do número de Avogadro, né? Potências negativas, quando a gente está falando de concentrações, 10 a menos 5, 10 a menos 3. Então, é importante também que você domine potenciação e notação científica e, juntamente com isso, também as unidades de medida, principalmente a transformação de uma em outra. Unidades de volume, decímetro cúbico para litro, metro cúbico, né? Unidades de massa, quilograma, grama. Então, essa conversão de unidades de medida é muito importante também para que você domine na matemática, para que você venha dominar na química. E aí eu coloquei aqui em quinto lugar, coloquei até separadinho aqui, né, o logaritmo, e coloquei um asterisco, porque realmente logaritmo não é um conhecimento básico da matemática, né? Mas aqui para a gente na química, a gente precisa desse conhecimento. Então eu coloquei um asterisco para falar assim, não é que ele seja fácil, não é que ele seja básico, mas ele é básico para nós aqui no conhecimento da química. Mas como eu falei, isso não vai travar o seu estudo da química, porque, por exemplo, o logaritmo, a gente usa ele mais lá na parte bem final. É a última parte que eu vou te sugerir aqui, na parte de pH, pOH, pKa e pKb, aí a gente usa o logaritmo, não vai te travar, não vai impedir você de dominar a química, tá? E paralelamente com essa parte da matemática básica, eu acho interessante também que você já comece a parte introdutória da química. Então, por exemplo, o que é química, as transformações físicas e transformações químicas, propriedades da matéria, como é o caso de densidade, temperatura de fusão e ebulição, propriedades gerais e específicas, né? Isso acaba gerando também, acaba chegando aqui nos estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, transformações de estado, tá? Então, essa parte introdutória, eu não coloquei ela nesse segundo momento que eu vou te mostrar daqui a pouco, porque realmente ela é uma parte mais básica, é uma parte mais fácil para você ir se acostumando, para você ir pegando tração nos estudos, tá? E aí eu também acho muito importante você ir para essa próxima parte que eu vou te mostrar, que é a parte da química de fato, com essa base aqui, ó, do modelo nuclear do átomo, que é o chamado modelo de Rutherford. Aqui você vai ver que o átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Identificar os elementos químicos, os isótopos, os isóbaros, os isótonos. Então, por mais que você ainda não entenda como que chegou nesse modelo nuclear, você vai entender isso lá na parte de modelos atômicos, eu já acho bacana você ter essa noção, tá? De como que o átomo é estruturado, né? Como que o átomo é formado, embora você não saiba ainda como que a gente chegou lá. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Entenda Química em 10 minutos. Eu vou deixar o card aqui e se você quiser, você já vai lá, pode clicar aí que ele vai abrir numa outra aba, que eu falo exatamente sobre essa parte aqui do modelo nuclear do átomo. É bem esse geralzão mesmo, o vídeo tem 10 minutos e você consegue já dominar essa parte antes de ir para o que eu vou te mostrar agora, que é a divisão da química, tá? E aí, olha só, eu também vou trazer essa sugestão de frente 1, frente 2 e frente 3, tá? Eu não vou abandonar essa ideia, mas como eu comentei com você, eu não vou dividir como frente 1 sendo a química geral, frente 2 sendo fisicoquímica e frente 3 sendo química orgânica, por exemplo. E muito menos que você comece a estudar as três ao mesmo tempo. Eu vou sempre mostrar para você que você estude no máximo duas frentes ao mesmo tempo, tá? Nesse início aqui, meio que tanto faz, tá? Eu separei aqui para você o seguinte, ó. Todos esses laranjinhos aqui são química geral e esse amarelinho aqui é química orgânica. Então perceba que nesse momento agora, nesse primeiro momento, eu não sugiro que você comece com físico-química. Porque realmente físico-química é um pouco mais complexo, tem um pouco mais de cálculos, tem essa interface muito grande com a física, isso costuma gerar mais confusão para vocês. Então não comece por essa parte. Comece por essa sugestão aqui que eu estou te dando, ó. Então aqui, ó, eu separei na frente 1, modelos atômicos, distribuição eletrônica e tabela periódica. Na frente 2, sistemas e fases, homogêneos e heterogêneos, curva de aquecimento, de substância pura e de misturas e separação de misturas, tá? Aí aqui você fica bem à vontade. Se no seu cronograma couber de estudar os dois de forma paralela, vale a pena. Eu particularmente acho mais interessante para você não ficar sempre estudando uma mesma parte dentro da química, né? Mas se você optar por estudar só um de cada vez, aí você escolhe por qual que você começa. Se você começa por essa tríade aqui, modelos atômicos, distribuição eletrônica e tabela periódica, ou se você começa por esse trio aqui, tá? Minha sugestão, se você for começar por um deles, comece por essa frente 2 aqui, ó.
Porque essa parte aqui, ela é mais macro, né? Você não tem que abstrair muito o átomo, uma coisa que você não enxerga, né? Uma coisa que você ainda não conhece muito bem. Então, essa pode ser uma ordem razoável, né? Comece aqui por essa frente 2, esses 3 conteúdos, depois venha para cá, para modelos, distribuição e tabela. Isso aqui é muito importante porque é aqui que você vai estar construindo a sua base, tá bom? Perceba que eu coloquei uma linhazinha aí para garantir o seguinte, você só vai passar para a próxima fase depois que isso aqui estiver muito bem azeitado aí na sua mente, tá? Que você entenda muito bem esses conceitos para que lá na frente não te falte pré-requisitos para você entender coisas mais complexas, tá? Depois que isso estiver bem certinho aí com você, aí você vem para essa próxima parte, ligações químicas, geometria molecular e polaridade, interações intermoleculares e o cálculo de Knox, que aqui tem um cálculozinho, mas não precisa se preocupar, porque é somente multiplicação, adição e subtração, tá? E juntamente aqui, ó, eu coloquei radioatividade. E por que eu coloquei radioatividade aqui? Alguns motivos. O primeiro, normalmente o pessoal recomenda que radioatividade lá no final, acaba colocando radioatividade no final dos estudos. Radioatividade, coitada, né? Ela fica um pouco perdida aí, como ela não é química pura, né? Ela tem muita parte de física, tem a física de partículas e tudo mais, física nuclear, né? Então acaba que ela fica meio perdida dentro dos conteúdos da química. E normalmente o pessoal coloca ela lá no final. Por que eu já estou sugerindo que você veja ela aqui no começo? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela cai bastante em prova. Não importa qual prova você vai fazer, radioatividade é um conteúdo que cai bastante. E além disso, ele é um conteúdo simples, ele é um conteúdo fácil. Então, se você começa estudando essa parte mais fácil, como eu comentei, ela não tem muita ligação com outras partes da química, então você não acumula um monte de conceitos para entender um conceito mais complexo. Então, eu acho bem interessante você já ver radioatividade bem no começo do seu estudo, porque você vai começando a gostar da coisa, você vai começando a acertar questões, e aí isso facilita o seu estudo. Então, novamente, se você tiver espaço para estudar paralelamente, estude esses 4 aqui, né, ligações, geometria, interações e Knox, e paralelamente estude radioatividade. Se não, você vai escolher um dos 2 para seguir, né? Pode começar aqui por ligações, geometria, interações, Knox, e depois ir para radioatividade, ou vice-versa, tá? Mas eu acho essa primeira opção melhor, beleza? Então, por isso que eu coloquei radioatividade logo aqui. Aí depois vem aqui uma bifurcação, né? Depois que você passar por essa parte bem introdutória mesmo, especialmente as ligações é um conceito muito base dentro da química, aí você pode tanto ir para as funções inorgânicas, porque aí você vai começar a ver os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, e aí ter ligações bem estudado é importante, ter o Knox bem estudado é importante para essa parte de funções inorgânicas, em seguida as leis ponderais e as classificações das reações químicas. Adição, síntese, né? Síntese ou adição, análise ou decomposição, dupla troca, oxirredução também é importante aqui, por isso a parte de Knox. E aí a gente já começa a ver conceitos de química orgânica, como a introdução, a classificação de carbonos e a classificação de cadeias carbônicas. A mesma coisa acontece aqui com química orgânica. Normalmente ela é vista lá no final do seu estudo, porque é uma parte mais fácil, né? Então ela acaba ficando para o final por conta dessa divisão tradicional, como eu comentei lá agora há pouco no vídeo, né? Mas eu já recomendo que você comece a ver aqui pelos mesmos motivos da radioatividade. Essa introdução à química orgânica é uma parte mais tranquila, então você vai começando a pegar gosto. Se você viu ligações químicas bem visto, você não vai ter dificuldade com essa parte introdutória da química orgânica, e também é um conteúdo que cai muito. Então às vezes você traz para frente aqui, traz para ver primeiro conteúdos mais difíceis, como eu comentei, né? Começa com termoquímica, cinética química, que são conteúdos mais complexos, que têm mais detalhes, mais conceitos, e acaba deixando química orgânica para o final, sendo que você poderia aproveitar a facilidade desse conteúdo para poder acertar mais questões e ter mais tempo para ir revisando até a data da prova, tá? Então essa é a minha sugestão. Terminou essa parte bem introdutória mesmo, né, em todos os pontos aí. Perceba que praticamente não tem cálculo nessa parte, como eu comentei, né? Só um pouquinho aqui em Knox, quase nada aqui em leis ponderais, que também é só subtração e adição. Então é uma parte bem teórica, uma parte bem que você vai criando conceitos,
que você vai criando a sua base para que você chegue nesse próximo passo aqui, ó. Aí nesse próximo passo, você vai finalizar a química geral, aí aqui já começam a aparecer os cálculos químicos, vai entender a unidade mol, as regras de 3 aqui vão reinar bastante, juntamente com a estequiometria, né? Então aqui tem muita parte de cálculo e eu ainda recomendo que você veja essa parte antes de começar a fisicoquímica em si, tá? E na química orgânica você também consegue dar prosseguimento. Aqui não tem cálculo, aqui é uma parte bem teórica também ainda, tá? Hidrocarbonetos, funções orgânicas, as oxigenadas, as nitrogenadas e a parte de isomeria que também é bem tranquila, tá? Então você vai indo aqui nessa frente 1 e nessa frente 2 e aí depois que você terminar essa parte, aí você começa sim a fisicoquímica, tá? Com soluções, também tem muita parte de cálculo, tem parte teórica, mas tem muita parte de cálculo. As propriedades coligativas, que aí sim são basicamente os conceitos teóricos, e a oxirredução, que você já começou a ver quando estava vendo a parte de inox, quando estava vendo a parte de reações de oxirredução, tá? E aqui sim começam os conceitos mais complexos, os cálculos mais complexos, que é o caso de gases, termoquímica, cinética química, tá? Então, essa linha que eu tracei aqui, ó, tá vendo essa linha aqui? Essa linha é a que vai separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens, tá? Mas não é para você se desesperar, não é para achar que você não vai dar conta desse conteúdo de baixo, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sugerindo essa divisão? Porque muitas vezes você, na ânsia, né, na ansiedade de querer ver tudo, ou como eu comentei, pela própria proposta do curso que você contratou, de ver as coisas paralelamente. E aí você começa vendo termoquímica lá no início, já começa a se desesperar, já desiste porque acha que não vai conseguir. É o que acontece com esses conteúdos aqui de baixo, ó. Reações orgânicas, eletroquímica, a parte de equilíbrio químico, que é uma parte bem extensa. Então eu recomendo que você deixe lá para o final. Eu recomendo que você deixe para depois que você já entendeu, que você já começou a tomar gosto pela coisa, que você já está com a sua base sólida, que você já foi acumulando conceitos que você necessita para aí sim chegar nessa parte. Propriedades dos compostos orgânicos é uma parte que tem muita inter-relação, então você tem que ter geometria e polaridade muito bem entendido, com interações intermoleculares, com acidez e basicidade. Então esses conteúdos aqui de baixo, um pouquinho de orgânica e um pouquinho de fisicoquímica, são conteúdos que têm essa ligação muito forte com outras partes. Então por isso que eu recomendo que você deixe para o final, porque você já trilhou esse caminho de ir acumulando esses conteúdos no decorrer da sua jornada. Fechamos então, esse é o seu guia definitivo para dominar a química. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele vai agregar no seu conhecimento, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo. Galera, isso é muito importante para que a gente continue crescendo, para que o conteúdo alcance mais pessoas. Então compartilhe aí com o seu grupo de estudos, compartilha com a galera da sua turma, vai ajudar bastante quem quer fazer a química de sua aliada. E antes de ir embora, deixa aqui nos comentários o que você achou do cenário novo, gostou, tá bacana? Tudo isso é para mostrar que sempre estamos tentando melhorar para que você atinja o seu objetivo, que é a aprovação. A gente se vê no próximo conteúdo, valeu demais e até lá!